Olá, boa noite. Uberlândia volta a fazer transplante de rim e de fígado pelo SUS. E a felicidade média do brasileiro cai ao menor nível em 15 anos. Isso, pesquisa do ano passado, que revelou, de acordo com a Fundação Getúlio Vargas. E no estúdio, a nossa conversa é sobre esse assunto com o psicólogo Leonardo Abraão, que já está aqui no estúdio comigo. Então, eu te convido a ficar com a gente porque o Jornal da UFO está começando agora. A Prefeitura anuncia o início do serviço de transplante de rins e fígado em Uberlândia, com parceria com o UMC, o Hospital da Rede Particular de Saúde, obteve em fevereiro deste ano a autorização do Ministério da Saúde para fazer esse tipo de atendimento. Hoje a cidade conta ainda com outras 8 instituições de saúde habilitadas. Em coletiva de imprensa, conversamos com algumas autoridades, então entenda mais sobre esse assunto. Temos 2 tipos de investimento pessoal, capital intelectual, onde nós trouxemos equipes de fora para se sediar em Uberlândia, e teve investimento econômico na ordem de 3 milhões de reais, para poder municiar a equipe, para iniciar o projeto do transplante. Nós pleiteamos o transplante coração, rim, fígado, pulmão, estamos iniciando com rim e fígado neste momento, por causa de equipes médicas, assistenciais de apoio e equipamento. Esse mercado é um mercado muito carente, é muito especializado. Então nós tivemos que formar um cirurgião, nós tivemos que formar enfermeiros, nós tivemos que formar a equipe técnica de apoio e acompanhamento dessas equipes e desses pacientes. Então, o projeto de transplante não é simplesmente o ato cirúrgico, é o envolvimento todo de uma etapa da vida da pessoa a partir do momento que ele entra para o serviço de transplante. E esse acompanhamento ele é necessário por todo o resto da vida dessa pessoa. Então, as intercorrências, os acontecimentos pré, per e pós-operatório, ele vai ser acompanhado pela equipe nossa. Quando aparece o doador, eu tenho que mandar imediatamente, porque o doador está em São Paulo, apareceu um fígado compatível e o paciente está em Uberlândia, doente, aguardando a oportunidade de trocar o fígado, mas depende do doador. Então ele é levado em caráter de urgência para São Paulo, capital, e se dirigir ao hospital que está esperando lá, já com o fígado captado pelo doador. E agora vai facilitar tudo. Sim, agora isso seria mais fácil realizar aqui em Uberlândia. Professor, o senhor falou que a próxima meta agora, já que atingiu essa, seria o transplante de coração. Existe Sim. alguma coisa em andamento, alguma coisa perspectiva? Não, aí é um outro nível de aspiração. Vamos primeiro consolidar essa etapa para ver, porque aí é o transplante de coração e depois o transplante de coração e pulmão junto, né? Você troca ao mesmo tempo os 2 pulmões e o coração. É uma sequência de complexidade. Então, nós no momento não temos ainda planos efetivos, né, de perseguir o transplante de coração no curto prazo. Obrigada. Então agora são procedimentos que vão virar rotina na nossa cidade para atender as pessoas da região que estejam cometidos os seus males e, logicamente, buscar o tratamento e a cura. Olha, pode observar, apesar da pandemia, nós estamos aí 100% da nossa atenção para a pandemia, as outras coisas não pararam, elas caminharam. E é a nossa obrigação fazer isso. Então, acho que esse é um grande dia hoje, uma grande conquista para a medicina de Uberlândia, para o nosso povo e para a nossa região. Quem estiver credenciado e na fila do SUS, logicamente de transplantes, serão as pessoas que serão beneficiadas. Com certeza é uma boa notícia. Quanto mais transplantes a gente conseguir realizar na nossa cidade, é sim uma notícia importante na área da saúde. Agora vamos aos números atualizados da Covid-19 aqui. De acordo com o boletim divulgado hoje, em 24 horas, 265 pessoas testaram positivo. Infelizmente, houve o registro de 3 óbitos, totalizando agora 2.547 mortes desde o início da pandemia.
384 pessoas estão internadas neste momento, somando a rede pública e privada. E os leitos de UTI destinados a paciente com Covid pela rede municipal, a ocupação está em 89%. E falando agora sobre a vacinação, está liberado no portal da Prefeitura o cadastro para caminhoneiros e trabalhadores dos transportes coletivos urbanos, de longo curso, rodoviário e ferroviário. E então, importantíssimo que se você é desse grupo, faça já o seu cadastro no portal da Prefeitura. E olha, em outras cidades, alguns postos de vacinação contra a Covid-19 enfrentam uma situação improvável. Muita gente quer escolher o imunizante, um ato que compromete a imunidade individual e também a coletiva. Entenda. Tudo começou com uma fake news. Depois veio outra e mais outra. Coisas como a Coronavac é fraca. O que a gente espera é redução de mortes, internações e casos graves. Portanto, para isso ela tem quase 90% de eficácia. A AstraZeneca dá reação e provoca embolia. O custo-benefício, de vacinar é alto, porque é uma reação rara e a pandemia está matando muita gente no mundo todo. Com a Pfizer, eu posso entrar nos Estados Unidos. Tudo isso é bobagem, mentira. Nosso maior problema é controlar a pandemia aqui no Brasil. A maioria do planeta não nos aceita por sermos um local de alto risco para a Covid-19. Quando a campanha estava imunizando idosos, profissionais de saúde e os outros grupos prioritários, essa moda de querer escolher vacina não era vista. Mas agora, com a chegada de novas vacinas e o calendário por idade, é comum ver pessoas chegando no posto de saúde e perguntando qual vacina está sendo aplicada naquele dia, como se o posto fosse uma loja ou um restaurante self-service. A Cristina, por exemplo, faz isso desde a semana passada. Com 54 anos, ela poderia ter se vacinado há 8 dias, mas insiste em escolher a Pfizer. Hoje de manhã, pela 4ª vez, a médica do posto conversou com ela. Explicou e tirou dúvidas, mas não teve jeito. A Cristina foi embora de novo sem a vacina que estava à disposição no posto de saúde. Eu tenho bastante dúvida ainda, Eu sei que tudo está em estudo e a gente ouve bastante informações diferentes sobre cada uma delas, A orientação que os funcionários dos postos de saúde recebem é para sensibilizar o usuário para tomar a vacina disponível. É um compromisso individual e coletivo que ela tome a vacina que está à disposição. Vacina boa é vacina dada. Que bom que tem gente acreditando nisso. Não tenho preferência, não. A que tiver, seja bem-vinda, A Edna também não tinha preferência por marca. Queria mesmo era se vacinar e registrar para mostrar para todo mundo. Eu estou me sentindo muito feliz. E falar para os meus amigos que qualquer vacina é válida, O importante é estar imunizada. Com certeza, importantíssimo, Se você está no momento de se vacinar, de fazer o cadastro, não perca esse momento e não se esqueça também da importância da segunda dose. Agora vamos ao tema que é destaque de hoje. A felicidade média do brasileiro em 2020 caiu ao menor nível em 15 anos. Além disso, o primeiro ano da pandemia teve um recorde de desigualdade e menor renda média. É o que mostra uma pesquisa da FGV, Fundação Getúlio Vargas. Veja na reportagem. A pandemia de Covid-19 afetou sua felicidade. E eu tenho um filho, e eu tinha medo por mim e por ele. A gente acabou ficando sem conseguir fazer o que se você faria normalmente todos os dias, Você não consegue ver amigos, familiares. De fato, o brasileiro ficou mais triste durante a pandemia. É que a crise sanitária aumentou o número de desempregados, quase 15 milhões, segundo o IBGE. É o maior índice da série histórica, que começou em 2012. Se eu não tenho trabalho, eu não tenho renda, não tendo renda, não tenho como me alimentar, não tenho como prover o meu sustento das pessoas que dependem de mim,
Então, a gente vê uma sensação muito grande de desânimo, né, de desmotivação, de insegurança. O fator também agravou a desigualdade social e diminuiu os índices de prosperidade. De acordo com uma pesquisa da FGV Social, entre janeiro e março de 2020, a renda média brasileira era de R$ 1.122. Menos de um ano depois, esse valor caiu para R$ 995, o menor valor da série histórica. O índice de bem-estar social também foi o menor desde 2012, com uma queda de quase 20% na pontuação. Você sai do maior nível de renda média no primeiro trimestre de 2020 para o menor nível, agora no primeiro trimestre de 2021. A desigualdade tem um grande salto e o que está por trás disso é a perda de ocupação do brasileiro. Menos dinheiro, menos bem-estar, consequentemente menos felicidade. De acordo com a pesquisa, a média geral de felicidade do brasileiro em 2020 foi de 6,1 pontos, em uma escala que vai de 0 a 10. Houve uma redução de 0,4 ponto em relação ao ano anterior. Esse é o menor índice desde 2006. Mas o descontentamento não é igual. A queda da felicidade entre as pessoas mais pobres caiu quase 1 ponto, enquanto a dos ricos subiu. Com isso, a diferença de satisfação com a vida entre os extremos de renda, que era de 8% em 2019, subiu para 25,5% em 2020. Existe uma relação entre as condições materiais das pessoas e as condições psicológicas. Quer dizer, a gente sempre teve um pouco essa ideia de que o brasileiro mais pobre se virava, era feliz, etc., o que até certo ponto era verdade. Só que com a pandemia você acirrou essa desigualdade de felicidade por nível de renda. Com menos felicidade, sentimentos como raiva, preocupação, estresse e tristeza cresceram na população. Com isso, o Brasil se tornou o único país entre 40 nações que apresentou queda no índice de felicidade. Precisamos trabalhar com as nossas emoções para que a gente consiga desenvolver aí esse estado de felicidade. E a pandemia mostrou isso muito para a gente, né? Que o aqui e agora é muito importante. Apropriarmos desse presente é muito significativo para a construção da nossa felicidade. E aqui no estúdio a gente conversa hoje com o psicólogo Leonardo Abraão. Seja muito bem-vindo, boa noite, tudo bem? Muito obrigado, boa noite a todo mundo que está nos assistindo. Leonardo, a pesquisa da FGV, na verdade, ela só revelou algo que está evidente, né, na nossa sociedade. Medo, incertezas do futuro, o desemprego, a desigualdade social aumentando, com certeza isso vai mexer com a felicidade do brasileiro, né, de uma forma geral. É difícil estar feliz ou viver momentos felizes neste momento que vivemos da sociedade, na história da sociedade. Se nós fizermos um paralelo, definir o que é felicidade é muito complexo, e há séculos e séculos, filósofos, poetas, psicólogos, antropólogos, né? Muita gente se debruça sobre isso, mas nós não vamos por esse caminho. Vamos pensar em alguns conceitos paralelos, felicidade como bem-estar, felicidade como segurança material e segurança até alimentar, felicidade como realização pessoal e realização profissional, felicidade como ter com quem contar, né? Então, se nós pegarmos vários elementos que nos ajudam a decompor, decifrar o que é felicidade, a gente vai ver que nós estamos vivendo num momento, numa época, né? Numa sociedade em que estes elementos, bem-estar, segurança profissional, alimentar, realização pessoal, realização profissional, contato social, tudo isso está prejudicado. E o desemprego, por exemplo, tira a dignidade humana, né? A questão da individualidade, dele ter independência financeira. E a gente está falando de momentos de infelicidade, mas quando se torna algo realmente grave, em que pode levar a quadros mais complexos, como, por exemplo, o início de uma depressão. Momentos infelizes na vida, isso é absolutamente normal e natural e esperado, né? É até importante a gente ter momentos de infelicidade porque, de alguma forma, a gente aprende algo com os percalços, né? As dificuldades da vida, inclusive a infelicidade nos ensina algo também. O problema é que a gente quer evitar isso a todo e qualquer custo e isso vai nos colocando numa situação muito complicada.
O grande problema é que, como a gente estava dizendo, a própria matéria colocou muito bem, esses elementos, insegurança alimentar, insegurança material, né, falta de moradia, falta de direitos sociais, desemprego, falta de renda, falta de condição de investir em saúde, educação, segurança, etc. Isso vai gerando não uma infelicidade eventual, mas vai virando uma infelicidade crônica. Né? O dia a dia passa a ser absolutamente muito difícil para mim, para minha família, né? Para os meus amigos. Então, você me perguntou, quando é que isso vai problematizando? Quando vai cronificando, quando vai ficando, né, o normal da vida, o sofrimento, o normal da vida, o desamparo, o desespero, né, a desilusão, que é mais ou menos o que a sociedade brasileira, a matéria está mostrando que dentro de 40 nações a sociedade brasileira é que atingiu um nível pior de felicidade. A sociedade brasileira, de um tempo para cá, realmente, para usar uma expressão popular, nós estamos ladeira abaixo. E aí nós podemos fazer um paralelo sobre a questão da pobreza, a desigualdade social que cresce ano após ano aqui no Brasil, já faz algumas décadas, aliás, na última década se ampliou essa desigualdade social. Isso teria a ver, então, com qualidade de dinheiro, qualidade de vida relacionado a ganhos financeiros? Também, não somente. A desigualdade social de 2016 para cá no Brasil, né, nos últimos 5 anos, tem sido agravada, né, cada vez mais somos uma nação desigual, nunca fomos tão desigual quanto agora, a FGV acabou de mostrar. E é fácil compreender isso, análises sociológicas, análises políticas mostram facilmente por que a gente entrou nesse imenso buraco. Né? Agora, a felicidade tem a ver com a segurança material, condição material? Tem. O Brasil... Isso está muito precário, então vai afetar tudo que diz respeito à possibilidade de felicidade. Mas existem outras questões. A pandemia, por exemplo, ao gerar isolamento, tira do ser humano uma das melhores e maiores possibilidades de realizar a sua felicidade, que é o contato social, o vínculo, a interação com amigos, com colegas de trabalho. Então, o isolamento, que é necessário, que é importante, método mais recomendado, né, de proteção, a ciência prova isso, mostra isso, mas tem um efeito colateral. Tudo bem, vamos colocar na balança. Antes esse efeito colateral do que colocar a vida em risco. Mas tem o efeito. O isolamento tira a chance do vínculo social. E nós, seres humanos, somos seres sociais. Nós precisamos do outro também para ser felizes. Com certeza. Nesse sentido, a vacinação ela pode ser uma esperança de recomeço, uma porta que se abre para uma possibilidade nova, de uma vida mais segura, estável? Sim, porque é o que a capacidade humana conseguiu produzir de alternativa e de estratégia para enfrentar a pandemia. Então, vacinação é imprescindível, né? Outro problema, que é um país que não está vacinando no ritmo que deveria, como deveria, né? Agora, não somente a vacinação. Eu, como psicólogo, eu deixo aqui uma reflexão. Para além das questões relacionadas à desigualdade e também à pandemia, a gente precisa começar a entender de verdade o que é felicidade. Porque a gente tem várias ideologias inadequadas, né? Várias ideologias e ideias inadequadas sobre o que é felicidade. A gente acredita em felicidade de shopping, felicidade, né? Maquiagem de felicidade, felicidade como verniz existencial. Isso tudo não é felicidade. Nós temos muitas visões equivocadas sobre o que é felicidade. E isso também nos leva a alguma infelicidade. É preciso refletir sobre isso e fazer como o Carlos Drummond de Andrade certa vez diz, escavar a casca do impossível e achar o possível lá dentro. De verdade, o que é felicidade? Excelente. A gente volta a falar sobre esse assunto, mas olha, então, qual o lugar que a felicidade ocupa diante de tragédias? Né? Como é a pandemia, que já matou mais de 514 mil brasileiros, escancarou as desigualdades sociais do nosso país? É possível falar sobre felicidade nesse momento? Senti-la? Sem parecer ser insensível com o sofrimento de outras pessoas? A nossa equipe foi para as ruas perguntar como as pessoas estão lidando com esse momento e essas questões. Veja. Não senti normal. Não vejo assim dificuldade nas coisas, porque tinha que fazer o momento de ficar isolado, né? Ficar em casa, não ficar saindo. Então a gente vai pegando e vai fazendo outras coisas para poder entreter, ver filme, ver alguma coisa, e aquilo ali vai entretendo. Só que muitas pessoas não pensam assim. Muitas pessoas ficavam revoltadas, ficavam tristes, falavam um monte de coisa. Então para mim foi tranquilo. A felicidade com certeza diminuiu bastante nesse último período, né? Principalmente do ano passado, onde a gente teve que abrir mão de toda a nossa
nosso contato social com as pessoas, e isso gerou uma série de tristezas, ainda mais eu como professor, perder o contato da sala de aula e trabalhar numa coisa remota, né, impactou bastante. Então, com certeza, eu fiquei um pouco mais triste, né, nesse ano de 2020. Pessoas que se sentem menos felizes, buscar alguma lembrança ou algum motivo para poder ficar feliz. Então, sim, dentro desse momento, a gente sofre com a pandemia, mas a gente busca falar para as pessoas se sentirem mais felizes ainda. A vacina, né, para todo mundo seria ótimo. Nossa, quando meu pai tomou a vacina, eu fiquei feliz. Meu pai já está com 65, vai fazer 66, eu fiquei feliz demais. Aí já que a vacina está disponibilizando para nós, vamos aproveitar e vamos vacinar. A vacina é uma alegria enorme para a gente, né? Então, as pessoas que se sentem fechadas, se sentem tristes, receber uma notícia como a vacina é muito importante, porque elas se motivam mais, e aí para a gente tentar passar por esse momento o mais rápido possível, né? Então é muito importante, né, essa informação da vacina. Tem muito essa questão que agora é um novo fator, que é o da angústia, né? Porque você fica numa apreensão para que isso acabe logo, e parece que ainda é um processo lento, né? Então essa angústia assim deixa a gente um pouco, ao mesmo tempo um pouco mais feliz, mas um pouco mais preocupado também, né? Porque tá tão perto de acabar, e então seria isso. Não se sinta sozinho. Com certeza, muitas pessoas estão vivendo esse mix de emoções. Nesse sentido, Leonardo Brown, você como psicólogo tem conversado com certeza, né, com seus pacientes e com outras pessoas sobre essa autorreflexão que esse momento da pandemia também trouxe, né, desse autoconhecimento, da descoberta do que realmente nos faz feliz, né, o que realmente é a felicidade. O que realmente faz sentido ou não para nós, né? Muita gente, em função dessa necessidade de se isolar, parou para pensar sobre a vida, sobre as próprias escolhas, o que quer, o que não quer, né? Sobre relacionamentos. Por isso que eu falei que dificuldades, infelicidades, percalços são escolas também, e nós temos que saber olhar para isso. O problema é que nós não somos nunca educados para isso. Nem nas escolas, nem nas igrejas, nem a mídia, nenhuma instituição educou o ser humano. Não existe uma cultura da saúde mental na humanidade para nos preparar para olhar para essas questões e aprender com dificuldades, etc. E tirar o melhor de qualquer situação na vida. O próprio moço falou, né, sobre encontrar o que é que dentro deste caos eu consigo entender como um meio que ainda tem significado, faz sentido e que pode me trazer uma informação que vai me mudar enquanto pessoa, e a partir daqui, de repente, eu até tenho outra visão sobre o mundo e me descubro muito mais feliz a partir dessa nova visão do que me perdido dentro daquela visão anterior que já não faz mais sentido. E tem uma coisa, você falou em autoconhecimento e reflexão, né, Patrícia? Autoconhecimento é só mais uma das estratégias para que a gente possa viver com mais consistência, coerência, né, mais sentidos próprios, autônomos na vida. Existem estratégias, existem meios para que a gente tenha vidas mais felizes, mais saudáveis, mais harmônicas, etc. Mas, repetindo, nossa cultura não investe nessa educação emocional, na educação sentimental ou educação mental. Investe em outros processos, que inclusive, de maneira obsessiva, podem até produzir infelicidade, como a perseguição insana por riqueza, patrimônios, né? Metas, ganhos, sucessos. Até uma ditadura da própria felicidade, né? Até a própria ditadura da felicidade. Existem meios, mas a gente não fala sobre isso. Excelente sua reflexão. Vamos para uma pausa rápida. Olha só, o Dia do Orgulho LGBTQI+, foi ontem, mas durante todo o mês de junho vamos falar sobre várias questões que envolvem as vivências de pessoas que se identificam dentro do movimento e que também foram pautas. Para encerrar o mês dedicado a essas pessoas, ainda falando sobre representatividade, que foi o tema do Jornal da UFO de ontem, você vai ouvir agora um pouco o que o Alessandro, que é ator do coletivo de teatro engajado na causa, tem para dizer. É com muito orgulho que estamos, enquanto artistas LGBTQIA+, construindo novas narrativas, explodindo em beleza e poesia na arte, com toda a diversidade das corpas, das vozes, dos estilos, dos modos de criar e, sobretudo, dos modos de existir. É com muito orgulho quando, no meu caso e do meu coletivo, nós optamos por um teatro engajado, escancarado, com todas as cores purpurinas do nosso arco-íris, com todo o nosso brilho. Aí é quando se pode ver do palco o filho que leva os pais naquela esperança de que através da peça eles também tenham orgulho.
É quando também vemos confundido o brilho do olhar do jovem ali com muitos conflitos com o brilho do refletor do teatro, que a arte também é a denúncia. Nem sempre temos a oportunidade de sequer chegar ao palco. Nos roubam o sopro da vida e resumem todas as nossas cores a um vermelho vivo. E há gotas que não vão mais se repetir, porque nós não nos calaremos, porque ainda assim é com muito orgulho que traduzimos pela poesia uma liberdade legítima e efetiva. É assim que descortinamos um futuro de ainda mais orgulho e de muita esperança. Muito legal. E olha, lembrando que o mês de junho acaba amanhã, mas todos os dias precisamos sim reforçar o respeito à diversidade, a luta por dignidade e com certeza esse tema vai ser sempre pauta aqui no nosso jornal. Agora, mudando de assunto completamente, hoje aqui em Uberlândia e nas cidades da nossa região, muita gente precisou tirar uma roupa mais quentinha do armário porque o dia amanheceu gelado. Isso porque uma frente fria chegou com tudo. Entenda, o William Borges, do Laboratório de Climatologia e Recursos Hídricos da UFO, falou com a gente sobre esse assunto. Veja. A passagem de uma frente fria na região do Triângulo Mineiro vai fazer com que as temperaturas venham a ter um declínio, né? Na região do Triângulo Mineiro, aonde que no pontal do Triângulo Mineiro, dependendo da localidade, vai chegar na quarta-feira, onde que vai ser registradas as menores temperaturas na região, em torno de 0 graus e sensações negativas. Para Uberlândia, é esperado temperaturas bem amenas, né? A temperatura máxima não passa dos 25 graus e a mínima pode chegar em 8 graus e sensações térmicas de 4 graus Celsius. O que vai trazer esse frio é uma massa polar, né? Que vem logo em sequência atrás da frente fria, e com isso as temperaturas vêm caindo e a previsão para essa semana não é de temperaturas baixas, tardes um pouco quente, mas a umidade relativa do ar vai ser baixa. A gente tem que ficar em atenção especial, né? Porque quando se instala esses sistemas de alta pressão de massa de origem polar, eles acostumam baixar bastante a umidade relativa do ar. A umidade do ar no período da tarde deverá ficar entre 40%, chegando até 30%. Em relação à chuva, não temos previsões de chuva. Apesar da frente fria ter passado pela região, ela não vai conseguir formar, né, nuvens para que haja precipitação. Então, nessa noite, preparem o cobertor redobrado, viu? E depois de um semestre de trabalho, a Escola de Teatro Trupe do Truões, aqui em Uberlândia, anuncia pela terceira vez, de forma virtual, a primeira edição da Mostra de Investigações Teatrais 2021. O evento será realizado gratuitamente de forma virtual e começa hoje e vai até o dia 3 de julho. Veja como participar. Olá, eu sou Laís e estou aqui para te fazer um convite. A Trupe de Truões vai realizar no período de 29 de junho a 3 de julho a Mostra de Investigações Teatrais. Essa mostra é o compartilhamento dos trabalhos artísticos dos alunos aqui da Escola Trupe de Truões. E abrindo a programação, nós teremos a exibição de um documentário, Gente Forte, Eu Canto Pela Sua Alegria. Esse documentário é resultado da execução de um projeto que a Trupe de Truões realizou com o incentivo da Lei Aldir Blanc no estado de Minas Gerais. Nós gravamos com alguns mestres e artistas aqui da cidade de Uberlândia que representam diversas culturas, como a congada, o teatro, a dança, entre outras. A ideia foi registrar a memória daqueles que tanto têm contribuído com a história e cultura da nossa cidade. Vem com a gente e acompanhe a programação. Muito obrigada pelas informações. No Jornal da UFO de hoje, o nosso tema em destaque é a questão da felicidade do brasileiro, que infelizmente em 15 anos foi registrada menor o ano passado.
Leonardo Abraão, para a gente encerrar o nosso jornal de hoje, falamos muito sobre essa questão da sociedade moderna, da ditadura da felicidade, do autoconhecimento. Quais são, então, para a gente, é difícil, não existe uma fórmula mágica, né? Mas qual a reflexão que fica diante desta aceitação, né, da realidade? A pandemia é algo cruel, há momentos tristes e a gente tem que viver também esse momento? Sim, como eu disse, a infelicidade, o medo, a dor, realmente fazem parte da condição humana. Nós não podemos fingir que isso não tem peso, não tem repercussão nas nossas vidas. Fingindo, a gente já começa a trabalhar para ser infeliz, ao invés de entender, né? Vamos entender a condição humana e entender que a questão da felicidade se relaciona com a questão material, desemprego, pobreza, renda, se relaciona com ideologias de vida adequadas e inadequadas, se relaciona com vínculos sociais, se relaciona também, a gente acabou de falar do dia, né, do orgulho LGBT e QIA+, se relaciona com poder ser. Agora, como é que a gente vai falar em poder ser feliz em uma sociedade machista? Como é que as mulheres são felizes? Em uma sociedade racista, como é que os negros são felizes? Em uma sociedade LGBT-fóbica, em todos os sentidos, como é que essa comunidade é feliz? Então, entende que a gente tem que olhar de maneira multidisciplinar, multifatorial, e não simplista para a questão da felicidade, felicidade shopping, por exemplo, achar que só o consumo é meio para a felicidade. Existem muitas estratégias. Eu faço palestras, dou cursos em todo o Brasil sobre o tema da felicidade, inclusive. Existem estratégias. É importante entender, se educar, se psicoeducar e contribuir para uma vida particular mais feliz. E uma vida particular mais feliz, Patrícia, faz uma vida social e coletiva também mais feliz. Com certeza. Muito obrigada mais uma vez pela sua participação aqui no nosso jornal, viu? O JU fica por aqui. Amanhã nós vamos falar sobre a terceira via possível, as possíveis vias nas eleições 2022. Então, tema política, eu te espero amanhã. Boa noite. Cuide-se.